Estamos aqui para mais um episódio do Podcast do Jovem, onde eu, Thomas Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, entrevisto personalidades aqui do mundo do vinho do nosso país. Essa temporada, como vocês sabem, é só de sommelier e sommeliers. E hoje eu tenho o prazer e a honra de convidar ninguém menos do que ela, que além da minha professora de francês, é a dona do mais novo bar de vinhos de São Paulo, que já chegou fazendo um baita sucesso. Ana Lu, do Plu. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E antes eu gostaria de dizer que eu sou muito admiradora dessa sua iniciativa, porque eu nunca vi alguém fazer isso, Thomas. É a primeira vez que eu estou vendo e eu fico muito feliz. A gente vê muito isso acontecendo fora, né? Esse tipo de trabalho de podcast, das pessoas irem buscar as informações para além dos artigos de jornal, né, que aparecem, mas realmente dar voz para cada pessoa. E eu sou muito admiradora disso. Eu sou muito feliz de saber que você está fazendo isso e espero que isso dure bastante. E é um prazer estar aqui também. Eu fico muito feliz e é legal você comentar isso porque quando eu fiz a primeira temporada lá com os importadores, eu recebi muita mensagem de gente falando: nossa, eu nunca tinha comprado de tal importadora, eu não conhecia o trabalho de tal importadora, e depois eu vi o episódio do podcast e eu fui lá comprar. E assim, eu obviamente não monetizo com isso, mas parte do meu trabalho de comunicar vinho é realmente de trazer o vinho mais para perto das pessoas, seja isso através do aumento da quantidade de importadoras que a pessoa compra, ou, nesse caso agora, aumento de estabelecimentos que as pessoas frequentam e que estão fazendo um trabalho de qualidade. Então me deixa muito feliz, por exemplo, você que abriu o Plu agora, já fez um puta barulho dentro do mundo do vinho, sim, mas pro pessoal de casa, ou o pessoal de fora de São Paulo, que talvez ainda não conheça o Plu, eu tenho certeza que ao longo desse papo que a gente vai falar do Plu pra caramba, mas que o pessoal vai chegar em São Paulo e falar: pô, eu quero ir lá naquele tal de Plu, entendeu? Sim, e vai faz chegar... um trabalho pros dois lados. Exatamente. Você faz um trabalho muito bom para quem consome e para quem está trabalhando. E acho que isso é a primeira vez que eu vejo. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu também. Fico feliz disso existir e acho que isso faz parte um pouco também do amadurecimento do mercado, que eu acho que o Brasil ainda não é um mercado maduro para o vinho, não sei se um dia vai ser, eu acho que ele vai traçar o próprio caminho, a gente não sabe como é que vai ser. Esperamos que sim. Acho que o Brasil é tão sui generis, assim, é tão diferente de tudo que tem no mundo, né? Acho que é um caso à parte para várias áreas, né? Vários momentos, assim, mas assim, eu acho que eu fico feliz de que isso é um sinal de que as coisas estão caminhando bem e talvez isso ajude para o amadurecimento do mercado, né? Você dá voz para as pessoas e elas poderem explicar por elas mesmas o que é o mercado, como elas enxergam, e dos dois lados, né? Então, para quem ouve, para quem está trabalhando, acho muito legal. Total, fico muito feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, primeira coisa que eu vejo se está tensa com esse abridor aí, é melhor sacar essa rolha aqui. Será? Eu acho. Eu tô com sede. Vamos lá. Mas mais do que isso, é muito legal ouvir um comentário como esse de uma pessoa como você, que é uma profissional, super conhecida dentro do vinho, especificamente dentro do vinho natural no Brasil. E eu queria que você, para o pessoal de casa, contasse um pouquinho de quem é a Ana Lu, quem é essa pessoa que ensina francês, puxado, agora vai ficar puxado, leva o pessoal para a França, abre bar de vinho. Quem é a Ana Lu? Eu sou essa pessoa que não... Né, esses dias meu sócio falou: você vai me deixar inseguro porque você muda tudo o tempo todo. Eu falei: eu vou mudar tudo o tempo todo mesmo, você não está entendendo. Deixa eu ver como é que tá. E para te deixar seguro, justamente. Ele falou: tá bom, então eu acredito em você. Mas é esse tipo... Eu sou esse tipo de pessoa que faço, sei lá, um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu entrei no mundo do vinho pelo francês, né? Porque eu sou tradutora, dou aula de francês e comecei a dar aula de francês para o Grupo Accor. E aí lá eu conheci saúde. Às cegas, hein? Sempre. Aliás, eu ia falar isso. Curiosamente, eu não pedi para as pessoas trazerem os vinhos às cegas, tá? As pessoas simplesmente trouxeram. Os convidados todos trouxeram os vinhos às cegas, quase todos. E eu tava brincando com a Ana Lu aqui nos bastidores, né? Que ou foi porque o pessoal me conhece, sabe que eu gosto de beber vinho às cegas, ou foi porque a galera falou assim: deixa eu ver do que o Jovem do Vinho é feito, né? Vamos ver se ele passa uma vergonha aqui ao vivo. Mas enfim, eu adoro beber vinho às cegas porque realmente, como eu falo, né? A gente bebe vinho, a gente não bebe rótulo. E eu sei que você é uma grande defensora disso, mas desculpa, continua. Enfim, mas essa era uma coisa que eu sempre tive, e lá no Plu eu sempre proponho o tempo todo.
até em almoço, em coisas que... Sem ser didático. Eu acho que as pessoas têm que beber às cegas para poder... Elas têm que se impregnar do vinho e não do rótulo. Entender o que é o vinho e, principalmente, entender o que elas sentem de fato. E não o que elas estão vendo. Né? Então, é um contato com o vinho e com elas mesmas. Né? Mas, enfim, aí eu entrei... Comecei a dar aula de francês e comecei a dar aula para o sommelier, para o pessoal que trabalhava no salão. E... Num momento, o sommelier mudou, foi trabalhar no Dom, e aí eu comecei a dar aula no Dom. E lá eu comecei a provar muita coisa. Foi isso que me fez assim, eu percebi que eu provava no Dom coisa que eu nunca mais provei hoje. Até hoje nunca mais provei. Que loucura, né? E aí acabei indo estudar vinhos, fiz ABS e trabalhei no Dom, fiz estágio como assistente de sommelier. Mas não era para mim na época, não dava para mim, eu tinha um filho pequeno, então era bem complicado. Isso faz 20 anos. Então faz um tempo, isso aí, 20 anos. E aí para mim era um pouco complicado fazer esse trabalho e eu comecei a entrar no mundo do vinho fazendo cartas, dando consultoria, ia para hotel, dava consultoria no sul da Bahia, blá, blá, blá. E aí fui estudar, depois eu me interessei pela Borgonha, fiz um curso na Borgonha, e aí entrei no mundo, depois fui para a França, como eu tenho a facilidade de falar francês, comecei a provar bastante vinho natural, isso em bastante tempo, em 2008. E aí eu entrei, foi uma coisa que acho que foi um caminho sem volta, o vinho natural. Não sei se para você também, acho que para você é bastante, não? Para mim muito, eu não sou uma pessoa... que sou assim, vinho natural apenas e nada mais. Você sabe disso? Eu acho que preço, né? Eu sou exato, eu não sou essa pessoa. Eu acho que nesse sentido eu sou um pouco mais plural, no sentido de assim, se você me servir um vinho que não é natural, eu vou beber, vou justamente porque eu quero beber o vinho. Uhum. Então assim, se o vinho tem questões ali que me incomodam, industriais, químicas, que eu consigo perceber e isso me causa incômodo, eu não bebo. Eu não vou gostar, pelo menos. E assim como se o vinho for natural e tiver defeitos ali que eu não gosto, eu também vou achar aquilo incômodo. Então, na verdade, não é necessariamente que eu levanto a bandeira do só vinho natural, mas eu tenho uma clara predileção pelos vinhos naturais porque eles me tocam mais. Eu acho que é um pouco por aí. Sim, porque eles têm essa expressão, quando são bons, é uma expressão muito cristalina de onde vem, né? Total. E a Liz, que foi convidada aqui do podcast também, falou, né, sobre a ideia da vibração, da energia do vinho, que é uma ideia muito louca para quem tá em casa e não necessariamente conhece a ideia de energia no vinho, mas realmente quando você tem uma expressão de fruta como protagonista, existe alguma coisa do vinho que a gente não consegue explicar, que tem uma tensão, uma energia que muitas vezes em vinho convencional você não vê. Eu acho que assim como todo alimento, você sente quando o alimento ele é bom e quando ele te faz bem e quando é um alimento que é morto. Uhum. Então o vinho, quando ele tem essa vida, a gente sente também. E é um alimento, que é como uma fruta que está no ápice, uma fruta, enfim, orgânica, que está perfeita. Mas eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a ideia realmente é muito parecida com essa. E aí você, através dessas viagens para França, começou a provar muito vinho natural e... E aí eu me apaixonei, mas assim, num grau que aí... Virou obsessão. Virou uma obsessão, porque a gente sempre quer, fica uma coisa de abrir sempre me perguntam qual que é a garrafa que você bebeu mais linda. E eu sou uma pessoa que olha muito, muito pouco para o passado. Eu sempre falo, é a próxima. e o vinho natural te causa isso, porque você sabe que você pode abrir uma garrafa e a mesma garrafa pode estar ruim, e você pode abrir numa outra ocasião ela está maravilhosa, ou um vinho novo que vai te surpreender. Eu acho que o vinho natural tem isso, né? Tem essa surpresa, e eu sou uma pessoa que adoro surpresas e adoro a curiosidade, é muito grande. Eu já sei que eu não fui picada pelo álcool, assim, álcool não é meu negócio, não sou uma pessoa que curto o efeito do álcool, mas eu curto o efeito do vinho, de a cada garrafa você tem uma surpresa, e eu acho que é isso, o vinho natural traz isso e traz uma não padronização, às vezes pro mal e por bem e por mal, claro. Mas acho que assim, você é picado por isso, porque você sempre quer abrir uma próxima garrafa para saber se vai ser essa garrafa que vai causar aquilo que te causou, e é uma história sem fim, e que bom, né? Porque a gente não quer repetir as garrafas. Bom, ou ao menos não da mesma maneira, né? Eu acho que é um pouco por aí. Assim,
parte da beleza de comer arroz e feijão é porque cada dia o arroz e feijão é um pouquinho diferente. Não, e a gente é diferente também, né? Totalmente, é bom. A gente pode, tipo, Nietzsche, né, diria que, porra, você nunca entra no mesmo rio 2 vezes, porque o rio não é o mesmo, você não é a mesma pessoa também. Exatamente. Então a ideia é a mesma. Bom, isso é fato. Mas aí, voltando, daí eu falei, puxa, eu queria, em 2016, eu comecei a dar aula de francês com foco em vinho, eu fiz esse curso justamente para o pessoal da gastronomia, da restauração, que eu via que era o pessoal tinha dificuldade de aprender francês base, aquele francês padrão. E aí eu criei esse curso, que era um curso direcionado para vinhos. E aos poucos eu fui percebendo que eu queria ter um bar de vinhos. Só que a história, e porque justamente não existia. Tinha a Enoteca São Vincent, que eu frequentava justamente nessa época, que era um oásis, assim, em São Paulo. E que eu podia, mas mesmo assim a oferta da importação era muito, muito pequena. Não tinha nada. E a gente ficava... não existia, era um deserto. Na verdade, era um deserto. E aos poucos, alguns importadores... Eu lembro que a gente chegou a ter Pierre Frick, por exemplo. Eu lembro que o primeiro vinho natural em São Paulo que eu bebi foi Pierre Frick. Aí tinha o Jacques Truffaut, que trazia pela World Wine, que aquilo também foi uma bênção. Mas não era uma coisa simples, não era uma abundância, né? E aí, em 2016, abri o Jardim dos Vinhos Vivos e, durante esse tempo, quer dizer, foi um projeto totalmente um laboratório, uma coisa bem... quase embrionária. E era clandestino, porque, na real, a gente só tinha o direito de ser loja e um lugar para ter degustação. E quando eu vi, eu estava cozinhando num fogão, assim, tipo, no jardim aberto pra galera. E eu falava, pô, se baixar um fiscal aqui, eu falo que é festa. Não vou falar que ninguém... Não deixa de ser, Não, assim, tipo, é festa, só amigo, ninguém tá pagando nada, estamos aqui. Mas, assim, era um trampo do caramba, porque eu vivia... Eu cozinhava, fechava a conta. Um dia, a Carla Pernambuco, que é uma super cozinheira, né, um super chefe de cozinha, ela ia muito para lá e ela pegou e levantou e começou a servir mesa. Eu falei, linda, senta, porque isso vai me custar, tipo, um braço, né, para poder te pagar. Ela falou, não, relaxa, porque não tinha ninguém, era eu basicamente sozinha. E eu cozinhava, enfim, fazia tudo. E quanto pão eu não deixei queimar lá naquele jardim, porque fazia mil coisas, enfim. E a Gabi Fleming, ela trabalhava comigo, fazia... não sabia? Sim, a gente só se divertia. A gente só ria o dia inteiro, porque era só uma rasgueiragem... Deixa eu te servir mais um pouquinho. Uma rasgueiragem atrás da outra. Assim, sensacional. Enfim, a gente vivia queimando pão lá no jardim. Mas... E eu acho que o Jardim foi esse projeto foi um projeto muito... Eu acho que feliz, porque a gente trouxe para as pessoas uma coisa muito viva e que era o reflexo dos vinhos que a gente gostava de beber, mas tinha muito pouco vinho. A gente não tinha, eu lembro que eu tinha, sei lá, devia ter 180 rótulos, eu falava, chega, não aguento. Eu não aguento mais olhar para esses vinhos, assim. E nem todos eram de fato naturais, eram orgânicos, biodinâmicos, não tinha essa oferta. E hoje, assim, eu fico muito feliz quando eu falo, o mercado está amadurecendo. Cara, eu dou graças a Deus, eu espero que todos os importadores consigam crescer e consigam encontrar o seu espaço. Eu acho que tem que ter uma oferta de muitos importadores. A gente acho que não, essa coisa de importador canibalizar o outro, eu acho errado. Eu acho que a gente tem que ser aberto e isso é bom para o consumidor. Total. Sabe? Total. Então eu gosto de apoiar o pequeno, gosto de que esses, mesmo porque eu sei que os grandes eles têm uma dificuldade muito grande para ter contato com os produtores pequenos. Os próprios produtores pequenos, os franceses, eles não gostam de importadores gigantescos, né? Eles têm uma resistência. E então, para chegar, acho que tem que ser um trabalho tanto do produtor quanto do importador de tamanho, como é que fala, de proporção humana, de tamanho humano. Então, eu acho que hoje o mercado está se desenhando, não acho que está super maduro, mas eu acho que está se desenhando dessa forma, e eu sou uma incentivadora desses importadores. Eu acho que eles têm que sobreviver. Tenho medo. Vou contar que eu tenho medo, porque às vezes eu falo, puxa, quando a gente começa a fazer conta, eu não sei como é que eles fazem, né? Você entrevistou os importadores aí no começo e você percebeu que... Não, total. É todo, assim, para começar, fica evidente que é uma batalha diária, 1 leão por dia, né? Assim, importar vinho pro Brasil é muito... Importar qualquer coisa pro Brasil... Ter uma empresa no Brasil é muito difícil, empreender no Brasil é muito difícil, mas importar vinho no Brasil especificamente é muito difícil. Quando a gente fala de pequenos produtores, você tem
complicações extras, porque você depende muito do outro lado, que muitas vezes trabalha em outro ritmo, tem uma noção de tecnologia que não é a sua, obviamente não entende como é que funciona alguns trâmites aqui do Brasil. Então, assim, mas eles desistem, né? Os produtores querem muito desistir, porque assim, normalmente o cara que cuida do vinhedo é o cara que vai fazer os papéis. Total. E o Brasil, cara, em termos de papier, né? Que eles falam, papier, de papierraça. E aí eles acabam desistindo. Isso é uma coisa que me preocupa, porque muitas vezes eu falo, pô, esse importador tá aqui esse produtor tá aqui no Brasil, não vai durar. Sabe? Conhecendo o produtor. Depois da primeira vez, o cara não. Exatamente, não eu falo, cara, esse produtor não vai durar aqui no Brasil, porque eu sei que ele não vai resistir. Mas assim, eu espero que esses importadores peguem na mão do produtor e mostrem o caminho. Olha, é assim que se faz, eu faço para você, não precisa ficar preocupado. Mas assim, eu acho que é um trampo federal. Assim. Mas uma coisa que você vê, e foi falado muito aqui na primeira temporada do podcast dos importadores, é que os próprios importadores falando assim, porra, você, e apontando para mim, obviamente, você que começou a beber vinho há 5 anos atrás, o que é verdade, já pegou uma leva de vinhos bizarra. Hoje, 5 anos depois, parece que é pouco tempo, e é. Muito pouco. Em 5 anos, é insano o que aconteceu. Eu sei porque quando eu comecei a trabalhar com vinho, há 5 anos, eu vi o mercado, porque eu trabalhava no mercado, né? Trabalhava em importadora, na Cellar. E hoje, 5 anos depois, você vê as importadoras que apareceram e como as que já existiam se desenvolveram. Sim. Em 5 anos. É inacreditável a quantidade de produtor que a gente tem. Inacreditável. Não, e é inacreditável a gente pensar que a gente tem produtor que às vezes na França a gente não consegue achar. Total. Então, total. E assim, eu hoje dou pulo de alegria, mas há 10 anos, em 2 minutos eu já tinha feito a volta de todos os vinhos que estavam no mercado. Então, assim, eu estou muito feliz e foi por isso que também a gente abriu o Plu de novo e por isso que eu tô com o Plu, porque eu falei, agora é o momento. Agora eu vou ter que surfar nisso porque agora eu tenho tudo. Né? Tenho os importadores, tenho tempo de... Porque, assim, querendo ou não, vivência, né? Claro, claro. Não, tudo. Contato, vivência, experiência. Exato. Eu falei, esse é o momento e eu acho que ainda tem muito pouco bar de vinhos em São Paulo e no Brasil, menos ainda. Eu acho que em São Paulo cabe mais, mas eu acho que já tem assim, perfis diferentes de bares de vinho e que eles vão suprindo o papel. Né? Quando me perguntam, mas fulano abriu um bar de vinhos, é concorrência? Não é concorrência. Na nossa situação não é nunca concorrência. Vai ser o quê? Eles vão ter um trabalho de iniciar, vão ter o trabalho de... Eu acho que quem chegar no Plu, não sei se é o máximo, porque deve ter coisa muito melhor, né? Enfim, eu acho que... Eu não conheço outro bar de vinho que tenha tanto rótulo, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quem chega no Plu já foi uma pessoa que passou por muita coisa. Então eu acho que todo mundo colabora para que eu exista e que eu não vejo como concorrência. Eu acho que todas as meninas da sede, a Gabi lá no Tão Longe, Tão Perto, as pessoas, ou então Clementina, o menino, enfim, esses bares de vinho que tem em São Paulo, eu acho que eles ainda falta bar de vinho. Na verdade, eles são zero concorrentes. Total. Eu acho que são zero. Eu acho que eles se ajudam, na verdade. Eu tendo a concordar com você, em geral, pelo bem do mercado e pelo crescimento do mercado, mas mais do que isso é porque é aquilo. Assim como existe bar de vinho, a ideia de um bar de vinho, existe a ideia de um restaurante. Mas existe restaurante italiano, asiático, pizzaria, etc. E esses bares que você citou, que por acaso eu conheço todos, obviamente, eles têm estilos diferentes. Você tem o bar do date, você tem o bar do bebedor nerd, você tem o bar do bebedor cool, você tem o bar do bebedor mais natural, do bebedor mais convencional. Então, assim, só porque são bares que estão servindo vinho, não necessariamente são bares que estão servindo vinhos que competem, né? E mesmo que tivessem, mas eu acho que é um trabalho que é quase uma cooperação. Total, entre a gente, assim. Eu acho, de fato, eu vejo zero, assim. Total. Zero. Assim como o Gui da saída de emergência. Ele começou, ele é super jovem também, e acho que ele tem essa... Então, e ele tem essa... E acho que é uma coisa complementar. Total. Né? E eu fico feliz, na verdade. Eu fico feliz porque eu vejo as coisas acontecendo. E digo, é pouco ainda. Não, total. Isso faz parte de um mercado que está amadurecendo, esperamos que esteja amadurecendo. Não, mas acho que claramente está. E aí outra coisa que eu estava pensando nisso, inclusive foi falado aqui em algum episódio dessa temporada já, que quando o Raul da 011 veio aqui no podcast, ele falou que
com o fim das lojas de vinho, da ideia do caviste, que é uma ideia que assim, o Brasil meio que acabou com ela, o restaurante virou, de certa maneira, a vitrine das importadoras. Mas o argumento, na verdade, agora que eu estou entrevistando sommeliers e eu estou pensando nisso, é outro. É que eu acho que, na verdade, os bares de vinho, de certa maneira, estão virando a vitrine também. Muito mais do que os restaurantes propriamente ditos. Porque eu acho que os restaurantes também não praticam preços, né, Thomas? Vamos falar, são muito caros os preços. E eu acho que o bar de vinho, ele tem uma... Eu estou tentando fazer isso no Plu. De a gente ter uma carta, de coisa em taça, né? Servir coisa em taça, a gente tem muita coisa em taça, e também de ter preços razoáveis. Eu vou falar, vamos democratizar o vinho? Não vamos, porque é impossível. Eu acho que vinho é um produto caro. E aí o vinho que a gente gosta é caro. Total. Então, mas ok, vamos tentar minimizar, não colocar margens exorbitantes nos vinhos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que segurar um pouco a onda de fazer 2.0 no vinho, sabe? Não tem como. A gente tem que dar uma segurada e tentar... As pessoas que chegam falam assim, é um preço justo. Eu estou escutando isso desde que eu abri. Puxa, a carta tem um preço justo. Sim, a carta tem um preço justo porque eu quero que as pessoas bebam. Total. Então, fizemos uma conta, óbvio, ninguém vai fazer... né, vai ser uma carta beneficente, mas eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas é isso, não dá pra gente ganhar muito mais do que ganha a importadora ou muito mais do que ganha o próprio produtor. Total. Aliás, isso é um assunto, né, que a gente... Não, isso é um assunto que eu acho que por exemplo, a gente que viaja e que vai conversar com o produtor, e quando a gente ouve o produtor falando que é um absurdo, o cara vende... ele exporta o vinho dele a 20 euros, ele continua vendendo a 20 euros e tendo uma vida super simples, e os vinhos sendo revendidos porque são raridades, né, que é o caso do Pierre Vernois, do Emmanuel Houillon, e que ele fala justamente sobre isso. Eu acho um absurdo. Eu acho que eu sou uma grande defensora disso também. Eu não posso... Eu tenho riscos, mas eu acho que o produtor tem mais risco que eu, e eu não posso marcar em cima das costas dele, sabe? Eu não posso... Eu acho quase abusivo isso. Eu vou te fazer uma pergunta quanto a isso, tá? Porque é uma pergunta que realmente é uma curiosidade da sua opinião. Que é assim... A partir do momento em que o produtor te vendeu um vinho, e agora você vai vender... Quer dizer, vendeu para a importadora te vendeu, essa cadeia, o produto está na sua mão. Você cobrar uma margem X e ter gente que compre, é uma escolha sua e escolha da pessoa que está comprando. Sim. Existe o argumento, não estou falando que é o meu, mas é um argumento que existe. Eu estava tendo essa discussão essa semana, por isso que está fresco na minha cabeça. Que o produtor, esses que você citou, por exemplo, deveriam vender os vinhos dele muito mais caros. Porque, sim, mas eu acho que não é uma filosofia deles. Né? Então, mas que não é, eu acho que eles encaram... Eu já tive essa discussão com alguns produtores, e o que eles dizem é que eu não posso vender o vinho que meu vizinho não consiga comprar. E aí ele falou, meu vizinho precisa poder comprar. Então, o cara tá lá na França profunda, né? Vamos falar. Sim. E realmente, quantas pessoas vão poder comprar um vinho de... Quanto custa um Auvergnat numa carta de vinho? Numa carta de vinho. Tipo, eu tava em Nova York semana passada, então eu posso falar que eu vi um na carta. Em Nova York, tava $1.200. Tá, que seja 300 euros. Tá? Para a gente colocar um equilíbrio de que o produtor venda 300... O vizinho não vai poder comprar 300 euros. Total. Então, ele fala, não tem porquê. E eu acho que ele defende isso e acho justo. Acho justo ele defender. Mas eu tento eu tento compartilhar disso, mas colocando, óbvio, meus gastos, as minhas... Acho que a gente não vai enriquecer vendendo vinho. Essa que é a real. Ninguém vai ficar rico vendendo vinho, mas acho que a gente faz por amor, sim. Hoje eu diria, não sei fazer outra coisa. Eu já cheguei num estágio da minha vida... Não, você dá aula de francês muito bem. Não nada. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, mas eu vivo disso, eu não vou mudar, entende? Então, eu acho que eu tenho que fazer dentro do que eu acredito. E acho que tento, né, fazer, mas eu acho que sim, a gente paga muito imposto, o vinho já chega muito caro, mas eu não posso também, sabe, chutar o balde e colocar uma margem gigantesca. E eu acho que, voltando, eu acho que nos restaurantes tem isso também. Total. Então, eu acho que o bar de vinho ele tem que ter esse papel de poder tornar um pouco mais acessível,
mesmo que a gente faça uma margem mais baixa e não... Eu acho que já é difícil pagar, então quando a gente pode pagar uma garrafa, sei lá, de R$1.000, poxa, Thomas, R$1.000 é uma bala. É muito, não, é mais que o salário porque mínimo, mesmo porque assim, a gente sabe, é o que eu falo, eu não faço um monte de coisa, mas pago R$1.000 numa garrafa de vinho. Mas, Total, e sabe que eu sou o mesmo. então, mas eu sei que às vezes para o brasileiro, uma garrafa tem que custar até R$150. Total. Então vamos combinar que não é um preço barato. E aí você ainda tacar uma margem no céu, não dá, né? Então eu acho que a gente tem que ficar razoável e tentar não só... Porque se você aumenta demais, você realmente vai deixar só... Aí eu acho que já não é democratizar o vinho, a gente já não é, o vinho já não é democratizável. E acho que se a gente aumenta o preço, aí fica realmente por ninguém. Pode, assim, para as pessoas que realmente só... Não para os apaixonados, você, sei lá, que é a coisa, eu deixo de fazer um monte de coisa para comprar vinho, eu também não vou poder comprar. Total. Então eu vou ter que deixar de fazer muita coisa para não comprar vinho. Então Total. eu me coloco, eu meço um pouco minha carta em mim. Entendi. Que não sou uma milionária. Então eu tento falar assim, bom, um dia eu vou poder comprar assim, uma vez por mês, 2 vezes por mês eu vou poder beber esse vinho. Né? Mesmo que eu faça uma economia, eu consigo beber esse vinho e vai ser um grande prazer. Então eu tenho uma... Como é que fala? Eu ponho foco nessas pessoas que eu sei que são apaixonadas, mas que não são pessoas que, ok, R$1.000 é que nem R$10. Entendi. Não. Então eu acho que eu quero... E o Jardim já era isso. A gente fazia degustações de Auvernois no Jardim em 2015, 2016. E a ideia era nunca, assim, eu pensei em vender a garrafa do Auvernois. Eu sempre tentava colocar no meio de tudo, fazer uma degustação com 6 vinhos, que nem as suas degustações, que eu sou super fã, fiquei super fã da sua degustação. Obrigado. Mas eu fazia isso e faço até hoje, e dar ao máximo para 10 pessoas, 8 pessoas poderem degustar. Total. E provar, e entender, e por um preço que, ok, vai ser caro, mas eu vou pagar porque eu sou apaixonada por isso. Então, eu acho que a gente fala de paixão. Total. E eu sou muito apaixonada. Né? Então, eu acho que é o que me motiva. Né? Acordar todos os dias e estar ali fazendo. E é um trampo, né? A gente sabe que é um trampo. Não, total, sem dúvida. Mas aproveitando que a gente está falando do seu trabalho, da onde vem o nome Plu? Eu sei, mas pro pessoal de casa. Bom, Plu, quando eu estava no Jurra, estava grávida da minha filha, que hoje tem 10 anos. E toda mãe, ela acompanha o tamanho, né, do bebezinho. Então, na época, ela estava do tamanho de uma uva. Só que, em relação ao meu primeiro filho, foi uma gravidez que me deu um pouquinho mais de enjoo e tal, mas nada muito grave. E a Prussard é uma uva meio delicada, que... Bom, a gente sabe meio não, que muito. Muito delicada e que pode fazer vinhos maravilhosos ou vinhos bem, bem medíocres. Mas, e aí... Eu tava com essa dificuldade, meio enjoada e tal. Eu falei, puxa, eu tenho uma Plu. E ela tava do tamanho de uma uva, né? Na minha barriga. E a gente não sabia se era menino, menina. E a gente começou a chamar de Plu. Plu, meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos. E era Plu, porque a gente não sabia. Ela nasceu, todo mundo chamava de Plu. Eu acho que ela foi só saber que era Plu, por causa da Ploussard, quando ela foi pra escola, assim. Porque ela só atendia por Plu. O nome dela é Nora. E aí, quando eu pensei num novo lugar, eu falei, puxa, Plu, primeiro que Jurra é uma região que eu mais amo, acho que de vinhos ainda, assim, não que eu mais amo, mas é que eu tenho realmente um carinho muito especial pela região, e acho que tem vinho lindo no mundo inteiro, mas Jurra para mim é muito especial, e aí ficou, né, tudo levou para isso, né, e eu amo Ploussard. Eu amo os grandes vinhos de Ploussard. Somos dois, você sabe. E assim, eu também gosto muito do Jurra, e o Jurra também talvez, não vou dizer a capital, mas com certeza um dos lugares mais importantes para o vinho natural no mundo, né? Sim. Eu acho que foi apesar dele, acho que assim, foi uma coisa completamente natural, né? Que isso aconteceu, porque acho que o Jurra é tido como o quintal da Borgonha. E por uma região pobre, se você compara com a Borgonha. Então eles tiveram que manter o que eles sempre fizeram, até agora acho que eles estão vindo um pouco mais essa, como é que fala? Esse renome, estão sendo reconhecidos. Mas até os anos 90, os anos 2000, mesmo na França, e os vinhos do Jurra? Todo mundo, não, Jurra é legal para fazer caminhada, para fazer... Lugar bonito. Para ir em cachoeira, lago, mas vinho... eu detesto a Sauvignon, tipo, Sauvignon naquela coisa oxidada, mas
Tipo, achando que Savanha era oxidado, não Sim, que era, sim. Não que era o winemaking. o processo Total. que dava, né? Então, acho que o Jurra ele foi sempre deixado de lado, mas ao mesmo tempo isso genuinamente tornou uma região de vinhos naturais por isso, porque aquilo se fazia aquilo como sempre se fez. E aos poucos foram, poxa, e se a gente fizesse nos anos 90, quando a gente pega o pai do Alain Labbé, o próprio Vernois, eles começaram a vinificar sem o véu, né? Vinificar o vinho sem ser oxidativo. Certo. E aí foi aí que eles começaram a aparecer para o mundo. E aí começaram a brilhar. E é óbvio, é caro porque tem uma produção minúscula. Mas eu acho que existe uma paleta de cor e de sabor no Jurra que a gente não encontra em nenhum lugar, porque tem essas uvas que são autóctones, né, para o Sartre, Rousseau e outras que existem. Não, além de um solo bastante único, né? Tipo, sim, altamente mineral, que puxa, assim, quando você pensa nessa mineralidade, quando você pensa nessa coisa de resto de fóssil marinho, a gente obviamente acaba pensando um pouquinho em coisa como Chablis, mas não com a amplitude de uvas e estilos que a gente tem no Jurra, com 5 uvas diferentes, né? Acho que os solos, acho que os solos dão características diferentes, e acho que essa falta de recursos que o Jurra teve fez com que eles se virassem, entendeu? Vamos ter que fazer isso. E é impressionante quando você vai lá, você vê que eles têm existe uma rede de apoio entre os produtores muito grande, porque é uma região onde tem muita chuva, eles têm muita dificuldade financeira, então tem uma coisa de se ajudarem, e eu acho isso maravilhoso, né? Tipo, é meio poético, assim, mas eu acho isso legal pra caramba. Então, é o que eu falo, aí isso se junta à ideia do que a gente estava falando agora. Eu não sou... Quando eu vejo isso acontecendo, a dificuldade... Eu não posso chegar num vinho do Jurra, que a gente sabe que é caro, e explodir num preço, sabe, no meu lugar. Porque eu vejo que eles ralam, né, e vejo qual a dificuldade. E acho que para tudo, né, acho que é uma coisa que eu acho muita cara de pau poder surfar nisso, porque eu tenho vinhos que eu tenho certeza que pagariam mais caro, Domaine Saint-Pierre no meu lugar, eu sei que pagariam, mas eu não vou, entendeu, fazer ele custar mais do que ele custa. Entendi. Porque eles são raros, porque são unicórnios. Eu acho que o ser humano acho que é um pouco uma resistência, não sei se é uma idiotice, mas eu tento ser um pouco justa com o produtor e com o consumidor. E com a sua ética, e com a sua filosofia. No que eu acredito, exato, né? Então eu falo, eu não posso ir lá visitar os produtores e... então, vejo que o cara rala, que não ganha, que, sei lá, não tem uma vida super simples, e chegar aqui é quase uma esquizofrenia, assim, uma coisa quase esquizofrênica. Não conversa. Não tem como. E aí, enfim, acho que é isso. Para mim, o Plu, ele tem esse objetivo, né? Então a gente tem 500 rótulos na carta. Eu falo, é uma carta super barata? Não é uma carta barata. Então, grande quantidade de vinhos está entre 200 e 300 reais. Se você pensar, não é barata para muita gente, que eu falei, o brasileiro, 150 reais é um vinho caro para o brasileiro, mas é isso, né? Com que eu trabalho, com o que eu gosto de trabalhar, custa isso, e depois vai até muito, muito mais caro. E eu adoro fazer degustação às cegas no Plu, porque justamente acho que as pessoas têm que se impregnar do vinho e não do rótulo. Total. E entender que quando você bebe às cegas, você tem contato direto com você mesmo, e aí você não tem como mentir. Total. Né? E eu sou uma grande defensora da degustação às cegas, e sempre fiz no jardim, causava muito, muito desconforto para muita gente. Muita gente não quer beber às cegas, respeito, e aí não faço às cegas, não é uma coisa compulsória, né? Tem que beber às cegas. Mas eu tenho muita gente que fala, não, agora eu vou lá, eu só quero beber às cegas. Ótimo. Mas por que você acha que muita gente não quer beber às cegas? Eu acho que porque as pessoas ainda não confiam nelas mesmas. Sabe, de dizer o que gostam. Acho que assim, tem muita gente que fica ainda se guiando pelo o que é bom, o que ou um crítico acha bom, ou porque se é tido como bom numa convenção. E quando você está às cegas, é você e o vinho. E aí eu acho que é um processo isso. E acho que as pessoas começam a ter contato, mas talvez seja uma evolução, e que elas vão ter coragem de fazer. Mas eu acho que é tipo uma queda livre, sabe? Todo mundo é acostumado a pular com bang jump, né? Tipo, com elástico. Volta. Mas acho que as cegas é uma queda livre. Você, total. Né? Tipo, tem que ter um salto olímpico para você ter coragem de dizer, não gosto disso. Isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Então é um pouco um contato
com si próprio, né? E acho que é mais isso. E ter medo de errar, e ter medo de... Porque eu falo, a degustação, você estava falando há pouco, né? Que eu fiz uma degustação e era um Pinot, eu achei que fosse um Nebbiolo. Ok, mas o caminho é importante. Por que você pensou? E é muito verdadeiro porque você fez, você tratou o seu caminho. Total. E teve uma explicação lógica para o que você sentiu. Total. E tá tudo certo. Acho que o objetivo das cegas não é acertar. É simplesmente você se desenvolver. Acertou... Puxa. Ótimo. Ótimo, mas ninguém tá no bingo, entendeu? Ninguém tá na loteria. Total. Então, eu acho que é mais o desenvolver... Eu falo para as pessoas, é mais você e você. Você nem precisa falar, faz as cegas aí e não precisa dizer nada. Não, faz seu caminho e tá tudo certo. Não precisa vir aqui com gabarito de o que você acha que é. Não, eu concordo 100%. E eu acho que é isso, né? Quanto mais você prova vinho, mais você percebe que, na verdade, eu fico... às vezes mais contente quando eu faço uma leitura inteira, correta. Em algum momento eu interpretei uma coisa como uma coisa que poderia ser outra. E aí eu errei. Perfeito, mas é perfeito. A leitura foi boa. Por que você fez isso? Isso é mais interessante que eu botar o vinho no nariz e falar, é tal vinho. É óbvio, mas isso é uma babaquice. Isso aí, pra mim, faz parte de tudo que não queremos. Total. Não estamos querendo isso, sabe? Eu acho que a gente quer só apreciar e ter um momento de prazer. Eu adoro. Acho que ter prazer é uma coisa... que a gente esqueceu a gente esqueceu de ter prazer de fato. A gente é muito moldado para seguir padrões e acho que quando você tem essa coisa, esse salto, essa queda livre, né? E eu falo que nem deitar num divã, né? E fazer uma sessão de terapia deitado, né? Sem a presença do seu psicoterapeuta. Né? Então, degustar cegas é isso, porque é você e você no rolê. Só que o salto que você faz é muito maior quando você degusta cegas. Total. E é isso, quando você você deita no divã e você fala, cara, sou eu e eu. Quer dizer, eu não tenho a mínima aprovação de ninguém. Assim, o terapeuta tá de costas, eu não tô nem vendo a cara dele, tipo, não tô sabendo nada e tô ali tendo que lidar comigo. E acho que é isso. Mas eu acho que isso é um momento que aí você entende que o caminho é um momento de prazer. E aí sim você encontra o hedonismo, você encontra o que o vinho traz, que é o único produto que pode trazer isso. Né? É o único produto que traz esse desenvolvimento cultural e intelectual e prazer. E ao mesmo tempo pode ser, não precisa ser tão intelectual, não precisa ser tão nerd, mas pode ser. Pode ser, mas não precisa ser. Não precisa, pode ser de inteiro prazer, sabe? De hedonístico mesmo. E acho que é um desperdício você não fazer isso com vinho. Eu concordo com você 100%. Dito isso, eu tô apanhando aqui desse vinho. Quero ver, mas me fala, me conta o caminho que você fez para esse vinho. Eu tô apanhando do vinho, porque o nariz já me traz uma coisa um pouco terrosa, já me traz uma coisa um pouco quente. Quando eu digo quente, não é negativo, mas uma coisa calorosa. Uma coisa calorosa, exato. Uma coisa de fruta, não é sobremadura, mas é tipo fruta madura. Sim. Bem vermelha. O que é curiosa. Uma ponta vegetal, que é o tipo da coisa que normalmente quando eu tô botando vinho no nariz me leva para uma região um pouquinho... que em geral tendo aí para coisas mais novo mundo. Essa ponta vegetal principalmente, mas tipo num clima mais frio, você às vezes pega isso, por exemplo, no Jurá, quando a uva não amadureceu o suficiente, por exemplo, ficou um pouco verde, e aí você pega essa ponta que você acha que é vegetal. Ou às vezes numa coisa tipo um roubante que entra um vegetal de caule, que não tá totalmente amadurecido. Sim. Então assim, imediatamente eu já tô lá ou cá, tipo assim. Mas é isso, não é? É isso. Exatamente. Mas esse caos, gostamos de caos, assim, eu já tô, né? De você achar que pode ser duas coisas completamente opostas. Pois é, mas é que a galera... É uma coisa que, assim, quando você vai estudar vinho tecnicamente, que eu sei que você estudou, eu estudo também, assim... Eles falam assim, não, a primeira coisa que você tem que começar a pensar no vinho é, tipo, se isso é novo ou velho mundo. E aí eu acabei de dar uma situação aqui em que, assim... Uau, né? Tô um pouco acho perdido. que a gente tem que pensar um pouco na personalidade dele. Não, total. Independentemente do que ser novo, velho mundo, o que ele fala pra gente, assim, como se fosse uma pessoa que a gente estivesse conhecendo. Então, acho que ele tem uma coisa calorosa, assim. Ele tem essa coisa de... Eu acredito muito nisso, que eu defendo isso, eu já escrevi muito sobre isso, falei menos, que é a ideia do... E se vinhos fossem pessoas? Porque vinhos têm personalidades, não é o que a gente chama disso. Mas assim... Eu vejo, principalmente, primeira coisa, cor.
super vibrante, super vivo. Claramente é um vinho que tá vivo, tá? Sim. E quem bebe vinho natural sabe disso. Segundo, nariz, acabei de descrever, em boca, intenso, assim, vibrante. Uma acidez que mostra uma tensão muito gostosa. Uma certa mineralidade meio preta, que é curiosa. Sim, sim. Uma pontinha vegetal, todas essas notas de fruta vermelha. Em boca um pouco mais sanguíneo, um pouco mais terroso. Pela cor, parece ser uma uva um pouco mais... É uma uva ou blend? Eu posso perguntar isso? Não pode. Isso aí não pode. Bom, O que você acha? Blend ou uma uva? Eu tenho dificuldade de botar isso em uma uva só. Eu acho que é mais do que uma uva. Tá. Mas acho que ele é muito plural mesmo, esse vinho. Eu acho que ele dá um choque em boca, porque ele tem essa mineralidade preta que você disse, sendo que nariz é fruta vermelha. Exato. E ele é meio sombrio em boca. Exatamente. Ele tem quase uma mineralidade, tipo um peso de língua que... essa coisa do leite, tipo um leite de magnésio, assim, né? Total. Mas você sente uma coisa meio pedra preta mesmo. Isso. Muito mal comparando. Quando eu vou pra uma coisa... Tipo, se esse vinho fosse um branco, tipo um Riesling, quando você sente uma coisa de ardósia, tipo, Sim. isso aqui é mais preto, é quase vulcânico. Não chega a ser, mas é o que eu sinto. Não, mas você tem razão. Você tá indo bem. Você tá indo bem. Que bom. Você tá indo bem. Mas assim, aí eu fico um pouco perdido. Quando eu penso em uma uva só, eu imediatamente penso em uma coisa como Pinot Noir. Apesar do fato de que essa confluência de fatores não me leva exatamente para Pinot Noir. Um pouco mais de defumação. Você sabe que um tempo atrás eu estava falando sobre isso, sobre a coisa da gente degustar por uva. E que é uma coisa que a gente aprende a fazer porque a gente bebe no Brasil. E a gente bebe uva. Né? A gente não. Eu, apesar de ter uma cultura francesa, pela minha própria formação e tal, óbvio, eu comecei a beber vinho aqui no Brasil, não na França, de fato. E a gente tem essa coisa de beber a uva e não terroir. Então, mas eu falei isso na primeira temporada e o meu argumento foi o seguinte: o novo mundo bebe uva e o velho mundo bebe terroir. E aí, obviamente, estou generalizando. Mas assim, no velho mundo, você não vê uva escrita no rótulo. No novo mundo, sim. Sim. Exato. É tão simples quanto isso. Mas eu acho que assim, a uva como é que fala? A coisa de você pensar na uva, pra mim, é quase o final da degustação. Sabe, é quase sabe quando o médico tá fazendo um diagnóstico e aí tem aquela coisa final que você fala assim, tudo me leva a crer porque aí a uva é essa. Eu acho que pra mim a uva seria a última coisa que... Quer dizer, eu tô tentando praticar isso. Porque eu também sou a pessoa que bebo uva, assim, hoje eu tô tentando mudar um pouco. Mas assim, a uva pra mim é a última das coisas. E é óbvio que eu sei o que é o vinho, é muito simples, né? Falar e tal, mas assim, eu acho que tem esse calor, e tem uma questão também da mudança climática, da gente não saber se é Pinot, se é... Não, total, eu já pus assim, na frente, vários degustadores, você põe Pinot, cara, pô, isso aqui é Rhône Norte, vai, no pior dos... O que você pega uma safra sobremadura, um pouco mais de lento. Oi, tipo, como assim? E pessoas que bebem, não tô falando de... Mas tem uma razão, uma safra quente, uma safra difícil, enfim, que, sei lá, um Pinot tá com 13,5, sabe? Um Pinot da Bourgogne com 13,5, que é uma coisa que a gente não viu antes e que a gente está se adaptando a isso. Total. Mas sim, ele é generoso, acho que ele tem um nariz generoso, tá um pouquinho quente, né? Que aqui é um pouquinho quente. Você tem uma ponta de estrutura tânica delicada que existe, mas não é agressiva. Você tem uma acidez bastante horizontal, principalmente no que eles chamam de mid-palate, né? Isso. Que depois se expande lateralmente, que é bem curiosa, que não é, na minha opinião, estrutura tânica de Pinot, que é a primeira coisa que eu penso. Não é. Então, assim, normalmente em degustações cegas dizem que você devia ir pro lado que você... A primeira ideia. É óbvio. Esse calor, esse vegetal, essa coisa, me leva para Novo Mundo e eu vou ficar lá. E curiosamente me leva, na verdade, para África do Sul, que é uma região que eu acho que faz vinhos cada vez melhores. E faz todo sentido o que você está falando. Mas não é África do Sul. Tá. Mas faz todo sentido, é o caminho que é importante. Então. O caminho que é importante, eu entendo completamente o que você está falando. São solos graníticos. É solo granítico.
Então ele tem esse solo drenado e esse solo estridente. Você sente que ele tem uma estridência, esse vinho? Ele tem uma estridência é a palavra, você tem toda a razão. Ele tem o que confunde, porque ele é generoso em boca. Você sente esse calor generoso, né? Mas em boca ele tem uma estridência que não te remete para um vinho super maduro. E que eu acho que vem de uma estrutura. A estrutura de solo vem de uma estrutura do lugar e que faz com que a gente fique completamente... Então, obviamente agora que você falou do solo, e aí eu sei a parte do livro, se você falasse que isso é um gamay, eu ia ficar um pouco chocado. Mas eu vou pro sul, eu vou ali pro Mâconnais. Falar que isso é um Bourgogne, falar que isso é Pinot. Acho que é por aí. Não é. Não é algo muito... Eu quero ver. Você quer saber? Quero saber. Então, Roussillon. A parte do calor fica mais evidente. Exatamente, sul da França. Grenache, 100%. Então, quando eu estava na África do Sul, eu estava em Grenache. Solo granítico. Normalmente esse lugar tem muito xisto, mas aqui... Que demais. Foulard Rouge, não sei se você conhece. Não conheço. François Nick. É sempre bom conhecer. Ele foi um aprendiz do Pfifferling, Eric Pfifferling, do Anglore, domaine d'Anglore. Que eu gosto bastante. Exato. Tá velho. Demais. E para mim, esse vinho tem essa vibração que a gente estava falando no começo. Mas eu acho que ele é bem caótico. Não, bastante. Mas e também é um vinho de 13%, que pro Languedoc acaba sendo um pouquinho mais baixo. Sim. Por conta do calor, obviamente, que você ele é um pouquinho... Ele tá mais no Roussillon, assim. Tá indo mais pro Roussillon. Tá em Roussillon. Bom, mas que é quente também. E que tamo lá. Mas ele tá numa parte mais para dentro, mais montanhosa, solo granítico. E eu acho que ele é esquizofrênico, assim. Às cegas eu acho que é difícil, porque você sente o calor do sul da França, né? Mas ao mesmo tempo você tem essa estridência de solo granítico e do produtor, que é um produtor que tenta, eu acho que de uma maneira, eu acho que ele tenta fazer essa expressão muito literal do terroir dele, desse solo, dessa altitude, do jeito que ele é. Ele me faz pensar um pouco, não sei se você já provou um que chama Petite Bagneuse, que quem traz é a Gavinho. Eu acho que não. Que é o Philippe Viss, o vinificador. Não. Ele faz pensar muito ele tem essa coisa estridente, fria, quase fria em boca, que eu acho que é uma estrutura, tipo, é a coluna vertebral do vinho, ela é muito reta. Mas aí tem todo um calor, que é a carne do vinho, que é a região. Total. E que acho que ele é, assim, um vinho que é nutrido com sol. Sabe? Você sente um vinho, não, uma uva que é nutrida com sol, com calor. Total. Mas tem lá a coluna vertebral que deixa ele retinho. Total. Que é solo, enfim. Mas assim, eu tenho um prazer enorme de beber esse vinho, porque ele tem essa vibração. Não, é um vinho, como você diria, lindo. Não é lindo? Não é lindeza? É um vinho muito legal. E é curioso, né? Porque eu tava em Grenache. Quando eu falei África do Sul, eu estava em Grenache. Não, mas quando eu saí da África do Sul, E faz quando todo eu pensei sentido. em Grenache na França, eu fiquei perdido. Eu falei assim, puta, eu não pensei em Roussillon em nenhum momento, admitidamente. Mas assim, Grenache na França, é óbvio que existe no Rhône. Mas quando você pensa em você Rhône, não conseguia Sul, colocar Grenache, no Rhône. Não cabe. Não dá, porque ele tem essa estridência, esse frescor na boca, que você fala, essa coisa que ele é tinto, ele é vermelho, a fruta vermelha no nariz, mas em boca ele tem uma retidão que... Total. Mas quando você pensa num vinho como esse, ou quando você pensa na carta do Plu, você pensa em comida, porque vocês são um bar de vinho que serve comida. A gente Inclusive, serve comida. Eu tô doido pra provar um prato que eu já vi milhões de vezes, que é o Uni no limão, que eu tô assim, cara, eu quero comer isso. Eu sou louco por Uni, louco. Mas não é Uni aquilo, aquilo lá é uma mini conserva de cogumelo. Mas parece o Uni. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Mas você vai comer. Porra, você vai comer. Mas aquilo lá é o casamento do Van Jônio, você não tem noção. Teve uma galera que foi lá, então, não sei o que, em que você me aconselha? Eu falei, bom, vocês querem Van Jônio? Eu ponho na taça. Não, a gente quer a garrafa. O cara saiu impactado. Caceta. Falou assim, cara, eu não acreditava em harmonização, mas eu tô acreditando a partir de agora. Eu falei, é isso aí, acredite. Acredite porque é real, né? Mas é porque eu também não acredito em harmonização. Esse é o tema. Não acredito, eu acho bullshit, total. Acho uma boba. Para. Nossa, acredito, mas assim...
faz uma harmonização e joga na loteria no dia seguinte, porque é a mesma coisa. Não, sério? Sim, Mas sim, por que sim, que sim. você fala isso? Não, porque, gente, a harmonização é um treco, é igual casamento que dá certo, são raros. E acontecem. Eu, assim, graças a Deus eu sou rodeada de casamento que dá certo. Assim, só o meu não dá certo, mas assim... Acho que não é só o seu não, mas tudo bem. Não, mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho amigos com casamento muito bons, assim, tive pais com casamento bons, mas assim, são raros, eu sei que são raros. E acho que a harmonização é a mesma coisa. Não, olha só, vamos lá. Se você vai fazer o argumento de que a maioria das harmonizações não são ótimas, a maioria das pessoas elas jogam... são ok. As harmonizações são... Ninguém fala mal de ninguém e todo mundo convive em paz. Justo. É isso, mas agora, brilhar, ninguém brilha. Eu discordo de você. Não. Vamos fazer, me mostra. Eu discordo de você. Me mostra que eu tô pronta. Eu discordo por alguns motivos, assim. Primeiro, vamos lá. A maioria faz mal. Tô de acordo. Acho que a gente erra mais do que a gente acerta. Também estou de acordo. Acho que muita gente acaba jogando no seguro pra não fazer uma coisa que não é brilhante, mas que também não é desastrosa. Sim. Também concordo. É isso. Mas Não, eu acredito na Mas harmonização. você já presenciou harmonizações e você falou sim, assim, uau. Já, mas e elas com são técnica. raríssimas. Mas com São técnica, não mas, é por assim, acaso. É porque não basta assim, ser um soterna com queijo azul. Mas isso é óbvio. Porque a gente sabe que tem que ser daquela safra, daquele produtor de queijo, não adianta, você entende? É isso que é o ponto. São muitas variantes para que a coisa dê certo. Eu concordo, mas então, isso... Assim, mas são raras as harmonizações. Então, quando você tem uma harmonização, você tem que dividir com a geral. Porque, não, é sério, é tão raro que as pessoas têm que saber que ela existe. Mas assim... Mas é que tá, esse que é o problema de saber que ela existe. Vamos lá, e aí eu vou discordar de você. Saber que ela existe, qual que é o problema? Você fala tal coisa com tal coisa. Beleza, a não ser que você esteja falando de tal coisa crua. Como é que eu preparo de tal coisa? Aí já mudou o que é a tal coisa. Sim, porque são Esse mais variantes. Exato. Então são mais variantes. Exato. Então as pessoas, por exemplo, eu abri assim um negócio de pergunta no meu Instagram outro dia, eu falei assim, coisas que você não consegue harmonizar com vinho. Ou harmonizações impossíveis. Alguém me perguntou, era tipo, me fala harmonizações impossíveis. Eu falei, cara, feijoada é uma harmonização impossível. Aí o pessoal falou assim, não, você pode botar um espumante rosé. Eu falei, não, sim. você pode beber um espumante rosé. Isso. Mas você não vai harmonizar com a Sim, feijoada. não vai. A feijoada garantidamente não ficou melhor. E tampouco o espumante. Isso. Não vamos confundir a harmonização assim, tipo, estou bebendo junto. É isso, ok, beleza. exato. Aí a galera falou assim, não, aí eu botei assim, muqueca. A galera falou assim, Riesling. Eu falei, cara, aguenta o tranco às vezes, dependendo de como a muqueca é feita. A muqueca ficou melhor? Duvido. O Riesling ficou melhor? Acho muito improvável. Isso não é uma harmonização. Então, assim, eu acho que a galera confunde o tipo, funciona, do tipo, é possível beber. Ok. É isso, mas é que eu falo, é que nem casamento, todo mundo fica num casamento ok. Não é verdade? As pessoas não sou casado. vivem num casamento ok, mas é isso, a gente quer harmonização de verdade. É isso. São raras, mas aí... Eu vou deixar uma aqui que eu acho que é autoral, óbvio que alguém já deve ter feito isso antes de mim, mas ninguém me contou, ninguém me falou pra fazer. Foi acidental. Foi acidental. E deu muito certo. Mas acidental. E minha, tá? E essa eu bato no peito e falo assim, é uma, que é minha e realmente eu bato no peito. Que é champanhe demi-sec com nag. Champanhe demi-sec com enguia. Se eu tivesse um Michelin 3 estrelas, isso a experiência terminaria dessa maneira, tá? E quem vai nos meus jantares... em aliás, foi lindo, japonês, aquele da Inoteca foi lindo. Foi um jantar de Sage e Steen, dois produtores muito emblemáticos. E aí é que tá, por exemplo, tiveram alguns pratos ali que eu acho que a harmonização foi linda. Isso não foi mérito meu, tá? Isso foi um trabalho em conjunto meu com o Léo. Sim, que é batemos boca, que é uma pessoa, Léo. Léo, beijo. Beijo pra você. Que em conjunto a gente ficou batendo boca, debatendo os vinhos, batendo boca no bom sentido. Sim, mas é que você tem que ter uma sensibilidade, né? É claro. O Léo sabe, tem que conhecer o vinho, tem que conhecer o prato, tem que entender, né? E aí foi criado o menu em que, modesta parte, eu acho que foi do cacete. Foi lindo. Mas assim, eu fiz isso em conjunto com o Léo. Aí você pergunta, foi uma harmonização? Na minha opinião, foi. Foi um trabalho foi. Foi uma harmonização. Não, foi muito feliz. O menu foi lindo. Deu bom. Mas lindo. Assim, não, foi lindo, os vinhos estavam lindos, estava tudo lindo. Estava tudo perfeito. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não pode chamar de harmonização qualquer coisa. Eu concordo 100%. Não é porque você então, tá não é que eu bebendo não e comendo acredito que na é uma harmonização. harmonização. Eu acredito em harmonização, mas eu acho que elas são tão raras. Tão raras que a gente não pode nem
e ter um livro, as pessoas vêm, mas isso se harmoniza com o quê? Puta, mas que pergunta, sabe? Essa é difícil. Mas, gente, então, toma sozinho, eu prefiro. Porque, mas não vai brigar, toma como você bebeu o vinho com a comida, tá tudo certo. Ninguém brigou com ninguém, ninguém falou mal de ninguém, tá tudo certo. As pessoas ficam convivendo. Não, e tá tudo bem comer. Hoje, sabe que cada vez mais eu tô bebendo menos com comida. Engraçado eu tenho menos prazer em beber com comida. Engraçado você falar isso, porque você sabe que dentro do mundo profissional de vinho, você sabe que as opiniões divergem loucamente quanto a isso. Quando eu estou focando mais tecnicamente no vinho, eu prefiro, obviamente, beber ele sozinho. Sempre. Para focar no vinho. Quando eu estou buscando as tais experiências e o prazer hedonístico, eu acho que quando você consegue fazer uma harmonização bem feita... Sim. É tipo... Sim. Que é o que eu brinco, né? Que as pessoas me falam assim, como é que você começou a beber vinho? Já me fizeram essa pergunta, obviamente, 1 bilhão de vezes. E foi através de uma harmonização. E qual foi? Porque a harmonização foi um vinho doce italiano, doce, de sobremesa, chamado Sim, mas você sabe della que Sala. Com do Antinori. Antinori, exatamente. Com uma panacota. E eu descrevo a cena do Ratatouille, que, by the way, pra mim é uma das cenas mais bonitas da história do cinema, de um desenho animado, que é Ratatouille, que é um filme que eu amo, que ele come um queijo, o ratinho, o Remy, come um queijo, e aí fogos de artifício saem do lado de cá, e aí depois ele come um morango, fogos de artifício saem do lado de cá, e eles comem os dois juntos, e aí os fogos de artifício começam a dançar. Isso é uma harmonização, tipo, isso é a definição de uma harmonização. Isso. E quando isso acontece, são fogos de artifício. E normalmente, por exemplo, esse Muffato della Sala é um vinho que tem... teve uma época que eu comecei a ficar meio pirada nisso, há um tempo atrás, mas desisti. Porque não tem, acho que não tem literatura, mas assim, tem moléculas que chamam sótulons, ou sótulonas, não sei. E que são todos os vinhos que beiram a morte. Vanjônia, Sauternes. Que beiram a morte. Que beiram a morte, que tem podridão no meio, que ficaram oxidando não sei quanto tempo. Eles criam uma quantidade de sotulones, ou sotulonas, não sei nem como fala em português, em francês é sotulone. E essas moléculas, elas são altamente harmonizáveis. Elas são as moléculas... Por quê? E as coisas que têm podridão do outro lado, os queijos mais podres, as coisas mais que tem essa exuberância com podridão. Isso, mas as coisas mais exuberantes, quando você fala Sauternes e queijo azul, são as coisas que mais criam vida, porque na realidade elas têm quase uma vida à parte. Que loucura. É muito louco isso. Quando você pensa, e faz total sentido. Isso, mas são os vinhos que desenvolvem uma paleta aromática e moléculas. Nunca tinha pensado nisso. Mas é que eu nunca estudei, que eu comecei a ler, mas tipo, pra mim foi uma viagem que não, eu precisava de tempo e eu tô meio sem tempo ultimamente. Entre ser mãe, ter o Plu, acabei de parir, eu falo às pessoas, vamos jantar. Não, gente, eu tô amamentando um bar. Tô amamentando um bar atualmente, mas assim, e aí, assim, o que eu li, o que eu pude ler, que eu vejo, né, que eu acho que essa família aromática da quase morte, da podridão beirando a morte, são as que mais harmonizam com tudo. Entendi. Então, assim, por exemplo, você pega queijo de cabra, aqueles mais podres, com vinho que, quase deu ruim, mas deu bom. Sabe, tipo, o vinho deu o Vanjô, né? Buscou ele ali, assim. Exato, e quando você pega... E aí tem um... Eu fiz uma vez uma degustação de Vanjône, justamente que peguei 6 Vanjônes, e aí você tem justamente a quantidade de sótulones em cada Vanjône. Por que um Vanjône custa, sei lá, R$2.000 e outro custa 700? Os preços são medidos pelos sótulones. E aí, quanto mais sótulones você... Sótulonas, não sei como é que fala isso, sótulones... Fala em francês. Sotolon. Quanto mais você tem, mais o vinho é caro. Do Vanjône, no caso. E aí mas aí a sua gama de harmonização, ela cresce, e a sua gama de, assim, o seu prazer, ele é multiplicado. Quando você pega um vinho, eu lembro tem vinhos, e quanto mais velho, ele vai desenvolvendo mais, e vai ficando mais potente, né, esses termos aromáticos aí do Vanjône. Mas quando você vê quais são esses vinhos que têm essa quantidade dessas moléculas, são esses vinhos aí da morte. Os vinhos que beiraram a morte. Vanjône, Jerez, Sauternes. E são vinhos que você... Mas o Vanjône, ele é campeão. Campeão. Quando você pega a lista de vinhos que tem essas moléculas, o Vanjône é campeão. Que loucura, hein? Eu sou louca por Vanjône. Eu ia te perguntar se são vinhos que você... não, Vanjône pra mim na carta do Plu. Não, tem. O Vanjône tem uma carta de Vanjône boa no Plu. Que legal. Que bacana, que é uma coisa que no Brasil você vê muito pouco, muito porque o consumidor não sabe nem o que é.
Então, você pode explicar pro pessoal de casa rapidamente o que é um Vanjone? O Vanjone é um vinho que passa por um processo que acho que a princípio foi acidental, assim como as harmonizações. Ele desenvolve, ele fica numa barrica sem ser tocado durante pelo menos 7 anos. E nele você desenvolve um véu de leveduras e você não pode atestar o vinho. Na verdade, o vinho não é atestado, ele não é completado por outro vinho. Então, ele basicamente ele vive, ele beira a morte o tempo todo, porque ele vive com a oxigenação e o grande desafio é que ele não vira um vinagre. Só que aí essa camada de leveduras, ela protege o vinho e o vinho fica oxidativo e não oxidado. E a hora que você bebe é de uma profundidade indescritível. Assim, é um vinho que... Ele tem uma evaporação, tanto é que ele é engarrafado numa garrafa de 620 ml. Clavelin. Aula de francês, Clavelin. Mas ele tem uma... Como ele fica esse tempo envelhecendo, ele tem uma concentração de aroma e de elementos, eu acho. Tem assim, textura, tudo. E nessa degustação de vários Vanjones, porque eu sempre achei que a vinificação e depois a maturação longa estragasse o terroir. Falei, não, isso aqui, ele pega toda a característica da maturação, tipo, mas eu amava assim mesmo. Aí uma vez eu fiz, mesmo produtor, que era o Domaine Tissot, e fiz do tipo, porque ele é um louco também, ele faz várias cuvées de diferentes exposições, com diferentes solos, com diferentes idades de vinha. E assim, tinha uma exposição norte, exposição sudoeste, N exposições, e aí você sente o terroir na boca, mesmo com o Vanjone, do Jura. Que loucura. E assim, para mim foi revelador e aí me apaixonei mais pelo Vanjone, porque eu achava que tinha uma coisa que ele ficava muito marcado pela vinificação e não, ele é um puta vinho que exprime terroir também e que você sente depois quando você aprende essa coisa dos sotlones e aí você vai vendo que tem Vanjones que tem uma quantidade enorme que é, cara, você não consegue nem entender, é aquela coisa assim, as pessoas vão comentar vinho, você bebe um Vanjone desse e cala a boca e fica quietinho porque você não tem o que dizer sobre o Vanjone, você fica assim, não tenho roupa para esse vinho. Já aconteceu, óbvio. E acho que o Vanjone ele é muito especial por causa disso. Né? Ele é um vinho que ele é resistente. Ele é resistente em 2 termos. Ele é resistente pela vinificação, porque é uma coisa, é um cara que sobrevive, né? E ele é resistente para os vinhateiros, porque se você pensar em termos financeiros, é um vinho que empata uma grana ferrada, porque tem que ficar 7 anos numa cave. E eu acho que o preço dele. E o preço dele não corresponde ao tempo que ele fica em cave. Mas ele deveria custar mais caro. Eu concordo, porém, para o consumidor que não sabe o que é, ele olha e fala assim, por que esse vinho é tão mais caro? Então, mas é isso. Mas ele fica lá, sei lá, 7 anos em cave, e ele deveria custar muito mais caro que isso, e não custa. Mas assim, aí você pergunta para um produtor, né, para um vinheron do Jura, mas é um Vanjone, você vai que não, eu quero fazer o Vanjone, mesmo que tudo bem, porque assim, o Vanjone é uma combinação de muitas coisas, né? Uma combinação de você ter uma cave propícia para fazer um Vanjone, você ter a barrica propícia, quer dizer, não é só assim, tipo, vou fazer Vanjone. Total. Então eu tenho que ter a barrica, eu tenho que ter a cave, eu tenho que ter tudo para fazer a coisa. Deu Vanjone, ninguém mexe. Vamos deixar o véu, ninguém mexe, assim, vamos esperar para ver se vai dar Vanjone, entendeu? Porque se não der, a gente faz um mini Vanjone, você engarrafa com 3 anos. Mas assim, em termos financeiros é meio louco. É um contrassenso total. Então assim, para mim o Vanjone é um símbolo de resistência. Né? Em todos os termos, assim, ele é resistência à morte e resistência ao capitalismo, vamos dizer, não sou contra o capitalismo, mas eu quero dizer, a pressa capitalista. Sim. A ideia de tentar extrair o máximo de que você isso, pode... Isso, com o mínimo de tempo. Não é, amigo, não vai ter. Esse vinho é assim, ele exige essas condições, e sem essas condições ele não vai existir. Total. Então, ele é uma resistência e uma prova, e que é poético no final das contas. Total. Enfim, eu sou uma grande... Não só por isso, mas é que eu amo mesmo, assim, acho que é... Tá aí a beleza que você falou no começo. Exato. Né? E a beleza que você consegue precificar, vamos precificar, ele vale mais do que ele custa, se você pensar. Sim. Mas, né? É o que é, exatamente. Dizer que era um defeito para o mundo, o Vanjone foi um defeito durante muito tempo. E para mim é uma joia, é um tesouro. Mas assim, é o que eu falo, os borgonheses falam, puta, o Jura, aquele vinho oxidado, a Savagnin ruim, a uva ruim porque é oxidada, mas assim, a ignorância. Total. Né? E o Jura é só reconhecido depois que eles começaram a fazer vinho não oxidativo. Porque
dependesse do Vanjone, não iam ser nunca reconhecidos. Mas essa é a diferença e que existe desde sempre, e eu acho que vai existir para sempre, entre o mundo real, tangível, e o mundo mercadológico. E essa é tão simples quanto isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim, eu acho que Exatamente. a gente não vive sem, né? Concordo. Eu acho que eu falo, todo mundo precisa pagar conta, todo mundo precisa. E aí, dura é surfar nessas duas coisas, né? Você Não, fica... total. Mas assim, nem pretendo ser rica. Trabalhando com vinho, tá tudo certo, assim, já tá tudo bem. Tá. Mas bom, você parece feliz, realizada, e Sim. você tem um bar de vinho que, enfim, não tenho a menor dúvida que vai fazer muito barulho, vai dar muito o que falar nos próximos anos, espero eu, mais de década. E queria te Espero. desejar muito, muito sucesso, e eu tenho certeza que eu vou construir inúmeras memórias lá dentro do Pula. Então queria vamos lá, desejar vida longa ao Pula. Muito e obrigada. te agradecer, obrigado pelo vinho. Saúde. Saúde. Foi um prazer. E te espero lá, hein? Ah, Nem que seja hoje. tamo indo pra lá. Saúde.